Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. Nesse episódio, falaremos dos problemas cardiológicos na infância. E para falar sobre esse tema, temos o meu amigo, Dr. Maurício Amir, especialista em cardiopediatria. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o convite. Querido amigo Dr. Guilherme Sargentelli, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui contigo para a gente conversar um pouquinho sobre cardiopatias congênitas e outras cardiopatias na infância. Maurício, perfeito. Você falando disso, eu fico pensando assim, na sociedade de uma forma geral, todo mundo tem muito domínio ou uma impressão de domínio sobre a cardiologia dos adultos. Todo mundo tem alguém na família que tem hipertensão arterial, a pressão alta. É comum, às vezes, a pessoa ter alguém que está em tratamento de uma arritmia, ou a pessoa ter alguém na família que teve algum infarto. Então, a ideia, a impressão de que eu tenho é que essa cardiologia do adulto, ela é meio senso comum das pessoas terem uma impressão, ou pelo menos entenderem que devem ter algum cuidado sobre isso na sua saúde de adulto. Mas essa realidade dos problemas cardiológicos na infância, como é que é isso? O bebezinho muito pequeno pode ter problema? O que já nasce, no recém-nascido, ele apresenta alguma coisa? Como é que é esse universo da cardiopediatria? O que a gente tem que conversar sobre isso e qual a relevância de falar sobre isso para a nossa sociedade? Guilherme, essa é uma pergunta importante, porque é o que a gente vê no dia a dia, dos consultórios, ambulatórios, clínicas e pediátricas, quando o paciente vem procurar cardiologista pediátrico, às vezes até desconhece que existia uma cardiopatia, que a criança tem uma cardiopatia, né? É difícil aceitar isso, mas a ideia que eles veem é exatamente isso, é da cardiopatia de adulto, né? Na verdade, aí ele conta, não, na família tem muito cardiopata, que um tem angina, outro infartou, tem doenças coronarianas, ou tem coração grande, né, insuficiência cardíaca crônica. Na realidade, o universo pediátrico, né, a história da cardiologia pediátrica é muito diferente das cardiopatias do adulto. Então, a gente, quando aborda a criança, a história natural da doença da cardiopatia, ela vem principalmente das cardiopatias congênitas, né? São malformações durante o desenvolvimento intraútero, e algumas cardiopatias adquiridas também, que fazem parte desse rol de cardiopatias que a gente vai tratar. E hoje em dia a gente ainda tem outros pacientes que chegam ao nosso consultório que são para avaliar sintomas que têm até relação com cardiopatia de adulto, né? A dor no peito, aquela dor precordial, e que na maioria das vezes, graças a Deus, não são relacionadas ao aparelho cardiovascular. Raramente são relacionados. Mas é isso o nosso dia a dia, cansaços, esforços. São crianças que têm que às vezes não são cardiopatas, mas aparecem para a gente para investigação. Não acho errado, não. Acho que o pediatra tem que encaminhar. Aliás, a importância do pediatra é fundamental nessa avaliação inicial e direcionar essas crianças para uma avaliação do especialista. E aí, nessa sua fala, Maurício, você já deixou uma brecha porque eu ia te perguntar justamente agora. Você já contextualizou muito bem para quem nos acompanha, para quem acompanha o podcast do Grupo Pronto Baby, dessa questão de que existe, então, uma realidade das crianças que, vamos dizer assim, sofrem do coração também. Mas, na realidade, assim, que sintomas, que sinais, o que faz? Você falou do cansaço, achei interessante. A gente ouve, né? E aí, como pediatra, a gente ouve as famílias nos buscarem por algumas situações. Existe uma questão de conhecimento geral que, às vezes, a criança que tem problema cardiológico tem uma coloração de pele um pouco diferente. Existe alguma coisa de crescimento? É comum, às vezes, a família falar que alguém identificou um pediatra que tinha um sopro. Como é que é esse negócio do sopro? O que efetivamente, principalmente a pessoa que nem teve essa avaliação inicial com o pediatra ainda, deveria fazer para procurar o seu pediatra e ser encaminhado a um cardiopediatra? O que chama a atenção da família? Sim, Guilherme, é importante a gente falar um pouquinho de números, né? Você imagina que 1 a cada 100 nascidos vivos vai ter alguma cardiopatia congênita. E se a gente considerar dentre as malformações fetais, as cardiopatias congênitas correspondem a 40% dessas malformações. Então, assim, e a principal causa de morte no primeiro ano de vida são, dentre as malformações congênitas, a cardiopatia congênita, ela concorre como primeiro colocado. E na mortalidade infantil também, a segunda causa de morte no primeiro ano de vida são as malformações cardíacas. Então, é uma importância muito grande
envolvendo as cardiopatias congênitas, até considerado um problema de saúde pública, né? Então, assim, eu acho que a importância dentro dessa avaliação inicial da cardiopatia na infância, ela vai ter sempre, vamos dizer assim, uma origem, né? Por exemplo, o pediatra vai escutar um sopro, vai encaminhar para a gente sempre. Qualquer sopro que você escute, ela vai ser encaminhada para a gente. E é importante, sim, porque existem cardiopatias que nem sopram e são cardiopatías. Então, assim, é difícil, às vezes, a criança conseguir chegar no consultório de um cardiologista pediátrico. Isso é uma coisa, às vezes, lamentável, que a gente faz diagnósticos tardios, às vezes compromete muito o prognóstico dessas crianças, né? Então, eu acho isso fundamental. Acho que se considerar, dentre as cardiopatias, ela tem um espectro, né? Desde as cardiopatias mais simples até as mais complexas. Então, assim, por exemplo, se eu pegar uma cardiopatia complexa, eu vou ter, hoje, uma abordagem nos primeiros dias de vida. Crianças que já nascem cianóticas, já nascem com sinais de insuficiência cardíaca, já nascem com sinais de baixo débito, são crianças que vão precisar de intervenções precoces, nos primeiros dias de vida, com medicações, até que elas consigam ser preparadas para uma cirurgia precoce, às vezes nos primeiros dias de vida. Então, assim, essas são as cardiopatias mais complexas, aquelas cianóticas, aquelas mais graves. E existem outras cardiopatias que vão ser um diagnóstico mais tardio, porque vão ser aqueles lactentezinhos que não vão ganhar peso bem, que a mãe percebe um desconforto respiratório praticamente o dia inteiro. Até quando estão dormindo, elas estão com um padrão de respiração mais cansadinho. São crianças que durante as mamadas, elas cansam muito, elas interrompem essas mamadas com muita frequência. Algumas ficam até roxinhas quando choram ou até quando estão mamando. A mãe percebe isso. Então, essas são as cardiopatias que às vezes a gente não pega o diagnóstico no início, mas a gente acaba fazendo o diagnóstico nos primeiros meses de vida. Existem cardiopatias que você passa um tempo maior para diagnóstico. Às vezes são quando as crianças começam nas atividades recreativas, começa a brincar, correr com outras crianças, aí começa a ter aquela comparação. Por que meu filho não consegue acompanhar? Ele fica cansado, ele para e está cansadinho. Então, assim, isso é um sinal. Ou fica roxinho até quando faz o esforço. Então, às vezes, esse diagnóstico acontece no momento que a criança começa a ter essa atividade recreativa e compara com as crianças da mesma faixa etária. E tem aquelas cardiopatias que você só vai fazer diagnóstico mais tardiamente, porque são mais benignas, ou até não, mas que elas passam silenciosas durante a infância, e quando chega na pré-adolescência e adolescência, quando a criança demanda um esforço físico maior, demanda uma necessidade do coração de maior débito, ela vai manifestar cansaços precoces, ou seja, ela não consegue acompanhar as atividades esportivas. Vai ser um momento que essa criança será encaminhada ao cardiologista pediatra para exames complementares. Maravilha, perfeito, Maurício. Não, eu gostei muito porque você já contextualizou para quem nos acompanha essa questão assim da relevância, né, da importância da gente entender o quanto isso de fato existe. A cardiopediatria, ela mostra para a gente que esses problemas cardiológicos na infância devem ser observados. Então, assim, a gente sabe que é uma realidade que existe. E você trouxe vários sintomas, várias situações que a família, né, que não tem essa informação técnica, Sim, pode ficar atenta, como essa questão do cansaço, interrupção da mamada, essa cianose, você falou que essa mudança da coloração, ou ficar roxinho, que são sinais que chamam atenção para que ela busque o apoio com o seu pediatra e que possa ser encaminhada ao cardiopediatra, ou se ela tiver acesso direto, enfim, que ela possa fazer essa avaliação. Aí você estava falando muito, teve uma hora que você falou uma coisa que eu achei interessante, que é essa questão do preparar para a cirurgia, né? É porque, assim, uma coisa que a gente ouve muito nos consultórios, né? E a gente, nesse podcast, tenta trazer justamente essas dúvidas, que são as dúvidas, essa questão, assim, de que, poxa, então a criança que sofre do coração é uma coisa que chama a atenção, ela sempre vai ter que operar, então como é que é esses cenários? Existem situações que se operam, situações que não operam? Como é que é um pouco essa realidade da criança que tem cardiopatia? voltando a falar desse espectro de complexidade das cardiopatias congênitas, existem cardiopatias congênitas que a pessoa pode passar uma vida inteira sem saber que tem ela. Somente forame oval patente, CIAs muito pequenos, comunicações interatriais muito pequenas. São praticamente assintomáticas essas crianças, elas se tornam adultos e às vezes vão fazer diagnóstico aos 80 anos de idade de uma coisa que ela já nasceu com defeito. Então, assim, começa a fazer as embolias paradoxais, a ver a isquêmica, fala, de onde vem tudo isso? E acaba vendo que tem um forame oval, um CIA pequenininho. Mas, assim, na realidade,
essa abordagem, essa coisa da questão da abordagem cirúrgica, né? Ela depende dessa complexidade. Tem crianças que vão ser operadas precocemente, vão ser cirurgias às vezes paliativas e que vão demandar uma sequência de cirurgias que são tradicionais para a manutenção da vida com melhor qualidade. E existem aquelas crianças que não serão operadas, que a gente vai acompanhando durante a vida, com exames e avaliações cardiológicas periódicas, dependendo da cardiopatia, cada uma tem a sua periodicidade, e a gente observa o melhor momento. Algumas vão evoluir para a cirurgia, mas a gente aguarda o melhor momento, né? A gente sempre diz, a criança às vezes tem que ganhar um pouquinho mais de peso para poder ir para uma cirurgia mais segura, com melhores resultados cirúrgicos, melhores prognósticos, evolução melhor. E algumas que a gente precisa operar mais precocemente, que não tem jeito, tem que operar precoce. E aquelas que a gente pode aguardar ainda mais, esperar até a adolescência, às vezes, para poder tratar, às vezes, por procedimentos não cirúrgicos, procedimentos hemodinâmicos, tratamentos percutâneos. Hoje, graças a Deus, algumas cirurgias já praticamente não são realizadas, e a gente coloca próteses ali por procedimentos percutâneos, que a criança interna num dia e vai embora no outro. Parece mágica, né? E as crianças ficam muito bem, vivem vida normal, e não precisa abrir o peitinho, não precisa parar o coração, botar a circulação extracorpórea, que é muito complexo, e a gente tem resultados maravilhosos nesses tratamentos percutâneos. Esse é um grande avanço aí nos últimos anos da cardiologia pediátrica. Muito bom, muito bom. Você já estendeu e já puxou uma pergunta que eu ia deixar um pouco mais à frente, mas você até já falou um pouco dela, mas eu queria frisar, porque eu acho que isso é importante para quem nos ouve, né? Então, é importante que a família, né, que não tem informação técnica, mas tem o convívio, o cuidado, né, do seu filho, observem sintomas que fogem um pouco à regra, que a gente já comentou e você explicou muito bem. Eles buscam apoio do pediatra, que vai ser, né, em primeira instância, ou primeira referência deles para que ele possa fazer uma triagem, uma avaliação e indicar se ele achar pertinente a questão da avaliação do cardiopediatra. Mas então, essa prevenção, esse cuidado de acompanhar. A gente recentemente teve alguns outros colegas especialistas, a gente falou, por exemplo, na área de oftalmologia pediátrica, a gente falou da periodicidade que deve ter para se acompanhar a avaliação da acuidade visual e tal. E frequência que a gente tem que ter para poder acompanhar uma prevenção dessas doenças cardíacas? Você sugeriria alguma coisa assim para a família, que sempre ela se apoie no pediatra, ou que ela possa também, junto com o pediatra, estar pensando essa questão de uma avaliação? Como é que seria essa questão da prevenção de acompanhamento, digamos assim, para a gente poder fazer um diagnóstico mais precoce, como falou que seria uma coisa importante? O pediatra tem uma participação importantíssima dentro desse contexto. Ele que vai ter o contato mais frequente com essa criança, vai auscultar esse coração, vai aferir essa pressão arterial, principalmente a partir dos 3 anos de idade, e ele que vai encaminhar. É importante que a criança mantenha um acompanhamento pediátrico adequado, dentro daquela periodicidade, dependendo da faixa etária, e ele vai ser a pessoa importante, esse profissional importante que vai nos encaminhar essas crianças. Agora, em falando de prevenção, se a gente puder falar, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que aconteceram, já começa na vida intraútero. Se a gente for pensar em prevenção, hoje um pré-natal bem feito é muito importante, porque o pré-natal ele vai controlar doenças metabólicas que são importantes e são causadoras de malformações congênitas no coração, como diabetes mellitus gestacional, as infecções, diagnóstico de infecções congênitas como a rubéola, né? Outras doenças metabólicas também, como doenças da tireoide. Então, elas têm uma influência no desenvolvimento do coração do fetal, do embrionário. Então, é importante que um bom pré-natal, com boas avaliações de imagem, no morfológico, o morfológico passa pelo menos 4 câmeras. Quando passa as 4 câmeras do coraçãozinho, ali, o médico que está fazendo aquele exame, ele tem que saber a responsabilidade que ele tem, olhar aquele coração com carinho, porque ele vai indicar o ecocardiograma fetal. Hoje o ecocardiograma fetal praticamente se tornou uma rotina, né? E é importantíssimo. A ecocardiografia fetal foi o grande avanço dos últimos anos dentro da cardiologia pediátrica. Seja feito por pessoas habilidosas, especialistas, que façam bem. Vamos fazer diagnósticos precoces, e a gente consegue, através desse diagnóstico, fazer uma programação de um parto num local que tem estrutura para receber esse recém-nascido com cardiopatia congênita complexa, porque o eco fetal
foi feita exatamente para o diagnóstico precoce das cardiopatias complexas e que elas possam já ser, a gente já esperar esse recém-nascido, prepará-lo para provavelmente fazer algum procedimento nos primeiros dias de vida. Isso melhora muito os resultados do prognóstico desses recém-nascidos, evita que esses recém-nascidos sejam transportados usando medicações para manutenção de canal arterial e em transporte de ambulância. Isso piora muito os resultados, tem intercorrência, pode acontecer. Então, assim, a importância de nascer numa estrutura bem organizada, são poucas no Rio de Janeiro, mas a gente tem, a criança já nasce, já vai ser abordada um serviço de cirurgia cardíaca já dentro da estrutura do hospital onde ela nasce, seria o melhor padrão ouro de atendimento desses recém-nascidos complexos, mas eu queria aqui agradecer aos nossos ecocardiografistas pediátricos, porque eles fazem muita diferença, cardiologistas fetais fazem diferença total nas vidas desses recém-nascidos. Maravilha, Maurício. E aí, puxando um pouco essa esteira, porque você valorizou uma coisa que eu acho muito importante, que é esse eco fetal, e aí está muito bem abordado por você. E nessa vida já extrauterina, uma criança, assim, seria interessante, por exemplo, uma coisa que é muito comum da gente ouvir, assim, meu filho vai começar uma atividade física, enfim, depois, nessa vida, assim, nos primeiros anos de vida, o que seria interessante a gente pensar nessa prevenção, que é uma palavra tão importante em medicina, né? Ainda não existe um consenso na avaliação, quando avaliar o paciente dentro da especialidade da cardiologia pediátrica, né? Qual seria a faixa etária, para pelo menos ter uma avaliação. Mas eu acho que é importante, na presença de qualquer sintoma que sugira cardiopatia congênita, que o pediatra vai avaliar e vai indicar, pacientes que tenham doença crônica, prematuros, né? Os prematuros precisam ser avaliados, crianças que tenham alguma história familiar positiva de malformação congênita do coração, né, na família de primeiro grau. E aí, assim, principalmente, assim, isso eu acho que praticamente hoje é uma rotina dentro da atividade esportiva. Hoje a gente tem crianças cada vez menores em atividades desportivas competitivas, em alto rendimento, e os clubes já exigem uma avaliação mais elaborada, é importante prevenir essas fatalidades que acontecem às vezes em campo, né? A gente vê jovens falecendo aí morte súbita. E isso faz um diferencial importante, porque a partir de agora clubes tomaram consciência disso, sabem que é importante essa avaliação e exigem isso, torna uma exigência a criança que sai daquela atividade esportiva recreativa, que eu acho que também deve fazer uma avaliação antes, mas principalmente as que já passam por um estágio de competição, de atividades competitivas, em que se exige muito mais dessa criança, desse pré-adolescente e adolescente, para que a gente faça uma prevenção com a avaliação da anamnese, exame físico e os exames complementares básicos, que é o eletrocardiograma e o ecocardiograma pediátrico, para a gente dar segurança nessa família, essa criança, da atividade esportiva. Perfeito, e ênfase nisso, né? Prevenção e saúde é sempre muito importante. Agora eu queria eleger uma conversa que é muito interessante, porque eu acho que, de novo, para a sociedade fica sempre essa ideia de que talvez isso não exista, que é a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, né? E minha tia tem, não sei quem tem, a gente sempre vai colocando isso na conta da família das pessoas mais velhas, né? Assim, até porque a hipertensão arterial tem essa prevalência das pessoas mais velhas, mas a hipertensão arterial também é uma realidade entre crianças, né? Também deve-se ficar atento a isso. Me fala um pouquinho desse cenário da hipertensão arterial na infância e o quanto esses hábitos de uma vida moderna estão talvez modificando também um pouquinho essa epidemiologia, essa característica da pressão alta entre as crianças. Hoje já está bem estabelecido, né, que crianças acima de 3 anos têm que ser aferidas da pressão arterial durante a avaliação pediátrica, né, no consultório de pediatria. E em idade mais tenra, abaixo dos 3 anos, crianças com doença crônica, crianças prematuras, crianças com alguma história familiar positiva, digo para cardiopatia, alguma coisa assim. Mas o mais importante é o prematuro e doenças crônicas, né? Abaixo de 3 anos. Acima de 3 anos, qualquer criança, independente de fator de risco, tem que ser avaliada a pressão arterial. Existe a hipertensão arterial na infância, mas ela tem uma etiologia um pouco diferente da do adulto. Então, assim, a causa da hipertensão não é igual ao do adulto.
não é por rigidez vascular, nada disso. São outras causas secundárias. Aí a gente englobaria até cardiopatia congênita, coarctação da aorta, doenças endócrinas, metabólicas, doenças renovasculares, estenose artéria renal, aquelas crianças que tiveram muitas infecções urinárias, ficaram com cicatriz renal, podem evoluir com lesão renal e, consequentemente, hipertensão arterial. Então, são causas que a gente chama secundárias, não é primária. Existe hipertensão primária também na infância, é uma causa também, geralmente paciente que tem história familiar de hipertensão. Então, nesse contexto, a gente vai buscar causas secundárias, investigando com exames complementares, para conseguir chegar a um diagnóstico. Né? Mas é importantíssima essa avaliação da hipertensão e a gente tem que pensar no qual é a principal causa de hipertensão hoje na infância. É obesidade. Então, se a gente pensar no mundo moderno, como você falou, os pais que já, pai e mãe trabalhando, ninguém com tempo, aí começa aquelas fast food ou comidas práticas, aqueles ultraprocessados, coloca no micro-ondas, cheio de sódio. Então, o erro alimentar, a indução de obesidade por excesso de carboidratos ou erros alimentares diversos, talvez hoje seja a principal causa secundária de hipertensão dentro do mundo pediátrico, né? Então, a obesidade hoje, quando a gente recebe um paciente com sobrepeso e obesidade, a gente observa que existe uma incidência de hipertensão nesse paciente, a gente fica mais focado nisso. Então, acho que hábitos de vida saudável talvez seja uma das medidas preventivas mais importantes, né? Atividade física regular, alimentação balanceada, sono, um horário de sono bem estabelecido e basicamente isso. Esses são os principais e a profilaxia da obesidade e sobrepeso. Excelente, excelente. Bom, e aí tem uma situação que a gente, como pediatra, né, ainda mais trabalhando no Grupo Pronto Baby, que tem uma tradição de atenção à cirurgia cardíaca, já é um programa extenso, né, no hospital e também em outras unidades que a gente trabalhou, a gente acompanha. Eu sempre vi muito uma preocupação, que essa eu me sinto na obrigação de trazer para um podcast como esse, e essa questão assim, bom, meu filho teve um problema cardiológico na infância, operou, uma das situações que você colocou e tal, como é que vai ser a vida dele daqui para frente? Crianças que têm problemas cardiológicos vão poder brincar? Vão poder ter uma vida normal? Serão adultos normais? Então, essa preocupação de como serão os próximos anos, ainda na infância e numa vida adulta, é sempre a preocupação dos familiares. O que a gente pode falar sobre isso? Guilherme, eu acho que vamos botar naquele espectro de complexidades das cardiopatias congênitas. Tem cardiopatia congênita, que a criança ela aparece e desaparece espontaneamente. Resolve-se. Fechou o buraquinho, fechou um CIV, fechou um CIA. Vida que segue, a criança vida normal. A partir do momento que você começa a aumentar a complexidade da cardiopatia, o pós-operatório pode ser fantástico, a criança, depois da cirurgia, ter vida normal, seguir atividade, claro, com algumas restrições, mas nada assim que vá comprometer demais a vida normal da criança. E algumas cardiopatias complexas, elas vão ter restrições que ela vai carregar durante a vida inteira. E isso hoje está bem estabelecido nos consensos, guidelines, tanto americanos quanto europeus, que estabelecem a intensidade da atividade física, deixa um quadro gigantesco, dependendo da cardiopatia, você tem a intensidade, tipo de esporte está permitido para aquela cardiopatia. Então, assim, é um mundo de diversidades que a gente pode ter e escolhas, né? Você não vai poder fazer musculação, mas você pode fazer uma corridinha. A aeróbica não pode fazer com esforço isomérico. Então, assim, existem algumas coisas, dependendo da cardiopatia, que você vai poder ter uma vida próxima ao normal e outras que você vai ter uma vida com algumas restrições, mas não vai ser aquela coisa também. A própria criança vai determinar os limites dela. Isso vai ser uma coisa que ela vai aprender com o tempo, às vezes nas várias sequências de cirurgias que ela vai fazer na vida, ela vai automaticamente vamos dizer assim, se permitindo algumas coisas e outras ela vai se restringir e ela vai saber disso. Então, as crianças, a maioria das vezes, te ensinam muito bem isso, não ficam com nenhuma... Mas os pais são os que ficam mais preocupados dessa limitação que os filhos vão ter comparado às outras crianças da mesma faixa etária. Realmente, mas isso tem que aceitar e tem que tentar passar isso para a criança. Isso não é um problema. Ela está viva, isso que importa. Perfeito. Maravilha. Então, isso é
Dentro desse contexto é isso. E a gente vai orientando. O importante é que essas crianças acompanhem de maneira regular com o cardiologista pediatra. Não desapareçam, porque tem umas mães que desaparecem, e faz a primeira cirurgia, ficou bem, não, mas ele não fica mais roxinho, não. Mas tem que vir, porque a gente tem que acompanhar com ecocardiograma, com eletro, e cada passo, cada reavaliação é uma abordagem diferente, uma orientação diferente. Então, não sumam, mantenham esse acompanhamento regular conforme a orientação do seu cardiologista pediátrico e passando isso para a criança. Importante que ela vai viver, vai chegar à vida adulta. Hoje as cardiopatias congênitas estão se resolvendo tão bem que esses pacientes estão sobrevivendo mais. Então, estão chegando à idade adulta vivos e precisam continuar acompanhando. Mas aí é com um cardiologista especializado em cardiopatia congênita do adulto. Isso é importantíssimo. E não pode esquecer que ele tem uma cardiopatia congênita e precisa ser acompanhado até o resto da vida. Essas mais complexas, né? Então, é isso. É basicamente isso. E outra coisa que eu sempre lembro é: criança com cardiopatia tem que estar com os dentinhos bem acompanhados. Dentes bem limpos, avaliações semestrais, porque é importante que a saúde oral está muito relacionada às complicações no coração com cardiopatia congênita. Maurício, você foi brilhante, você fez um contorno que eu achei especial de mostrar a relevância, a especialidade, quais são as situações clínicas mais frequentes, quais são os sintomas que a família tem que ficar atento, como valorizar essa questão da prevenção em relação ao acompanhamento da criança, da prevenção em relação ao pré-natal bem realizado. Falamos de uma situação clínica comum, dessa questão da hipertensão arterial, das questões da vida moderna e o quanto a gente pode também interferir positivamente na qualidade de saúde da gente. A gente tem uma decisão sobre a nossa saúde e sobre a decisão da saúde dos nossos filhos. Isso só me faz cada vez não só admirar mais você, como admirar essa especialidade. Na semana que vem a gente celebra aí o Dia do Cardiologista, ao qual a gente já se antecipa te parabenizando. Mas a gente, quando estava conversando um pouco antes, eu estava te perguntando sobre isso, sobre a escolha da cardiologia pediátrica, né, que é uma especialidade na pediatria. E aí eu achei muito interessante. Me fala um pouco dessa celebração da cardiologia, dessa celebração na sua vida de ser cardiologista, em função dessa data tão especial que vai ser semana que vem, o Dia do Cardiologista. Sim. Na minha história de vida, né, eu fiz pediatria, especialista em pediatria, residência, fiz especialista e segui minha vida pediátrica, mais ou menos já tinha uns 12 anos de pediatria, 12, 13 anos, e aí fui convidado no hospital onde eu trabalhava para me especializar em cardiologia pediátrica. Eu achava que já tinha passado a hora, mas meio que eu não pude voltar atrás, tive que aceitar e fui estudar cardiologia pediátrica num grande instituto do Rio de Janeiro e me apaixonei pela cardiologia pediátrica. Tive pessoas maravilhosas meu chefe, querido amigo, me ensinou muito cardiologia pediátrica e os colegas também mais antigos dentro da especialidade no hospital. E eu agradeço muito a eles pela formação, por essa iniciação que é muito importante, né? Que você leva ela, isso é uma coisa que você leva. E acabou que eu me apaixonei. Hoje eu sou cardiologista pediátrica, não sou mais pediatra. Não sei mais fazer pediatria, mas cardiologia pediátrica eu consigo fazer alguma coisa. Mas é isso, essa foi a minha história. E hoje eu tô aí, tô na batalha, sempre procurando me atualizar, que é importante, a gente nunca esquecer disso. Mais uma vez te parabenizo. E é essa hora que eu sempre deixo um espaço, porque eu sempre brinco que é a hora que eu falo: fale-me sobre aquilo que eu não te perguntei. E você comentou comigo que você trouxe uma coisa que eu acho muito rica, e às vezes até eu mesmo trago aos convidados apresentando perguntas das pessoas que sabem o que eu vou fazer, e parece que você gostaria de falar alguma coisa sobre algumas situações que você acha que são interessantes e que te abordam, te perguntam sobre isso, né? Finaliza então para a gente aí com o que você acha que é importante ainda ser dito, que a gente não pôde abordar, embora a tua fala tenha sido excepcional. Obrigado, Guilherme. Na realidade, eu vou fechar com as principais perguntas que eu recebo dentro do consultório, dos ambulatórios, das clínicas. A família sempre pergunta assim para mim: não, mas na família tem muito paciente, familiares meus são cardiopatas, têm doença no coração, tem coração grande. Lembre-se o seguinte: cardiopatia de adulto vai ser importante para o seu filho quando ele for adulto. Então, para a gente prevenir essas doenças, nós temos que fazer uma boa hábitos de vida saudáveis,
prevenção na criança para que ele leve para a vida adulta. Então é importante isso, mas no momento o importante é só a cardiopatia congênita ou adquirida da infância, bem diferente das cardiopatias que você tem na família, de adultos, etc. Importante se tiver adultos que foram cardiopatas congênitos, que tiveram doenças desde a infância. Então, acho que isso é importante. E outra coisa importante é a dor torácica, que é muito comum chegar no consultório e a gente fala, olha, a probabilidade de uma dor torácica na infância está relacionada ao coração em torno de 2%, até menos. Mas é importante que seja avaliado por um cardiologista pediátrico? É importante que seja avaliado pelo cardiologista pediátrico, mas fique tranquilo porque a probabilidade é muito pequena, porque as crianças que têm dor torácica e estão relacionadas ao coração são doenças mais graves. Facilmente seriam diagnosticadas pelo pediatra e encaminhadas para até internação. Então, assim, é bem diferente, né, a evolução. E deixa eu ver se eu me lembro, eu vou consultar aqui a minha colinha, ver se tem alguma coisa. Ah, outra coisa. Uma outra queixa que é importantíssima, que eu acho super, super legal. Porque doutor, ele corria muito, agora não está conseguindo mais correr, não sei o que está acontecendo. Só que o menino ganhou 10 quilos em 3 anos, sei lá, ganhou um peso absurdamente. Então ele não vai conseguir carregar esse peso, ele vai ter cansaço. Esse menino ronca à noite, tem a apneia do sono, o menino tem uma obstrução por hipertrofia de adenoide e amígdala, não vai respirar direito. Claro que ele não vai conseguir, tem que ir no otorrino para tratar essa obstrução, porque senão ele não vai conseguir ter performance boa em atividade recreativa. E a outra coisa é a asma brônquica. A asma brônquica, ela é a principal causa de dor torácica na infância. Então, criança asmática, mesmo que não tenha mais tantas crises, ela tem uma sobrecarga dessa musculatura intercostal, sem, às vezes, a criança perceber e sem, às vezes, os pais perceberem. É muito subclínica. E ela fica exigindo dessa musculatura. Até uma hora que a musculatura grita, né, de dor, e aí a criança tem dor torácica. Então, a asma é a principal causa de dor torácica na infância. Tá? E as outras causas seriam causas menos comuns, mas acontece. Refluxo gastroesofágico, distensão gasosa intestinal por constipação crônica, crianças que sobrecarregam muito a musculatura torácica. Então, às vezes, brincadeiras como escalar, eu digo sempre, escalar portal com aquelas crianças que sobem igual aranha, né? Portal de porta, aquilo dá dor torácica, tá? Mochila pesada, criança encostada para trás com mochila assim, dá dor torácica também, e faz inflamação dessas articulações aqui externo-costais. Então, evitar isso. É basicamente isso. Acho que é importante sempre não esquecer que a atividade física regular é igual a uma avaliação prévia com o cardiologista pediátrico. Não esqueçam disso, tá? É importante. Maurício, eu diria que melhor impossível. Muito obrigado pela atenção, foi um prazer gigante. Prazer foi todo meu. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do Grupo Pronto Baby. Nesse episódio, falamos sobre cardiopediatria com o Dr. Maurício Amir. Nos sigam nas redes.